Olá, todo mundo! Está começando o IDCast, o maior podcast do interior, isso você já sabe. E como sempre, nós começamos falando aqui dos nossos apoiadores. Então, começando aqui com a Facilita Crédito, empréstimo consignado para pensionistas aposentados do INSS e para quem recebe BPC e LOAS. Então, se você está querendo começar alguma coisa, fazer uma reforma, vai na Facilita, conversa com a galera. Aqui ao lado do escritório do Sérgio Onofre, em Quixadá, também tem filiais em Banabuiú, com a gerência do Emerson Onofre, e em Baratama, com Marinês Onofre. Procure, facilita e faça a sua simulação, gente. É super interessante para você que está precisando de uma grana. Vale a pena ir conhecer, vir falar com a galera e facilitar. Crédito, empréstimo rápido, fácil, a Facilita facilita. E também queremos agradecer o nosso apoiador, o Dr. Sérgio Onofre, que está sempre à disposição para ajudar nesse projeto. Muito obrigada, doutor Sérgio Onofre, e muito sucesso para você, para o seu escritório de advocacia, que faz um excelente trabalho em mais de 10 municípios aqui em Quixadá. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, uma figura muito querida, muito conhecida e muito especial aqui da cidade de Quixadá. Eu vou ler um pouquinho, gente, é um currículo de responsabilidade, vou ler um pouco sobre ele. José Nilson Ferreira Gomes Filho nasceu no dia 11 de novembro de 1960 em Sobral, mas gosta de dizer que é quixadaense. Casado com a Miriam, inclusive, eu tenho uma admiração enorme pela Miriam. É Miriam ou Miriam? Miriam. Miriam, com quem teve 6 filhos. Iniciou sua carreira de trabalhador, como gosta de denominar sua trajetória profissional, como voluntário na Santa Casa de Misericórdia em Sobral com apenas 11 anos de idade. Aos 13, foi trabalhar na ótica da sua mãe e aos 17 iniciou a vida de empreendedor montando a sua própria ótica. Estagiário na Caixa Econômica por 2 anos, como universitário, fez estágio na Câmara dos Deputados em Brasília, representando o estado do Ceará, com duração de 2 meses. Em 1981, foi aprovado no concurso do Banco do Brasil, entrando de licença por interesse próprio em 1990, pediu demissão em 1995. Em 1988, iniciou uma sociedade numa empresa de cozinha industrial que produziu mais de 2.000 refeições diárias para diversas empresas. Em Quixadá, foi diretor da Rádio Cultura durante o período de janeiro de 1992 a março de 1995. Em agosto de 1994, assumiu o desafio de transformar a pequena maternidade no grande complexo de saúde que é hoje o Hospital Maternidade Jesus Maria e José, permanecendo diretor-geral até 2008. Em 2003, foi contratado como executivo para a implantação da Faculdade Católica Rainha do Sertão, que é um grande marco da nossa cidade, hoje a Unicatólica, e foi seu primeiro diretor-geral. Pediu demissão do cargo em janeiro de 2010, deixando implantado 16 cursos. Em 2011, implantou o Centro Automotivo Tec Autos, revolucionando o formato da oferta de serviços automotivos na região, tendo sido vendida em 2013. Em 2015, implantou como executiva a Faculdade Cisne, saindo em janeiro de 2018, deixando 10 cursos implantados. Em 2019, inaugurou a Faculdade FADAT, hoje com 12 cursos implantados. Foi candidato a prefeito de Quixadá de 2004 e 2008, cidadão quixadaense reconhecido pela Câmara de Vereadores aqui de Quixadá, membro consagrado da comunidade Aliança Shalom, formado em Economia pela Universidade do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Administração e Marketing pelo Instituto Português de Administração e Marketing da Universidade de Lisboa, Portugal, pós-graduado em Gestão de Organizações Hospitalares e Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, diretor fundador do Instituto Brasileiro de Marketing, com sede em São Paulo, membro da Conferência Nacional de Desenvolvimento, sediada em Nova York, Estados Unidos da América,
Palestrante em assuntos de gestão em diversas conferências e congressos nacionais e internacionais, autor do livro Mão Múltiplas, título de benfeitor quixadaense, diploma José de Barros Ferreira, concedido pela Câmara Municipal de Quixadá, medalha Raquel de Queiroz, medalha do CDL, amigo da Polícia Militar e membro da Academia Quixadaense de Letras. É muita história de vida. Apenas generosidade dos amigos. Zé Nilson, é um prazer recebê-lo aqui no IDCast. E eu, né, quando recebi a notícia, porque nós somos uma equipe aqui, né? Eu sou a entrevistadora, gosto de colocar assim, não gosto muito de utilizar termos, né, estrangeiros. Temos toda a equipe aqui com Josué, né, com quem mantém aqui o contato, que é o Caio. E aí, Kessia vai ser o Zé Nilson, nosso convidado. E aí eu puxei da memória daquela menina lá em 1992. Você despontando aqui em Quixadá, na época a mudança da maternidade, né? Mas tudo isso eu acho que veio de de um sim para uma vocação, né? Começou talvez com a sua entrada no Shalom. Me fala um pouco como foi isso. Totalmente. Meu compromisso com Quixadá, Cássia, era de vir passar 6 meses. Eu estava com uma empresa em Fortaleza, uma empresa em ascensão, bem movimentada. Estava de licença já do Banco do Brasil. E o meu fundador, o Moisés da comunidade Shalom, disse: Zé Nilson, tem uma missão para você. Deus está te chamando para algo novo. Eu diga, eu queria que você fosse em Quixadá, ajudar o bispo de Quixadá, Dom Adélio, a implantar uma emissora de rádio e dar uma ajuda nesta organização. Eu disse: olha, eu não conheço Quixadá. Eu nunca tinha vindo aqui. Ouvido falar bem, mas nunca tinha vindo de Quixadá. E eu disse: meus filhos estão matriculados, eu tenho uma empresa, eu não sei como isso se dará. Ele disse: não, Deus toma de conta. E começa de segunda a quarta, você vai ficar de segunda a quarta, quinta e sexta-feira você retorna para suas atividades. E eu, tá bom, o que é que eu vou fazer exatamente? Ele me explicou para que eu colasse no bispo. Né? Depois eu tenho um fato interessante sobre essa colagem no bispo. E eu queria que você desse assistência ao bispo. E aí eu disse: e aí, o que é que eu vou ter de direitos e deveres? Deveres são muitos, vão aparecer no momento certo. Direitos nenhum mais. Seguir ao Senhor. E assim eu cheguei, me apresentei em Quixadá, eu e minha esposa. Eu disse que, conversando com ele, eu preciso ir com calma para convencer a minha esposa, porque é uma mudança muito significativa das nossas vidas. Isso não seria para morar aqui, Não, seria trabalhar de segunda a quarta. De segunda a quarta e por um período de 6 meses. Mas a nossa identidade com o bispo foi muito forte, né? Casou, assim, uma paixão à primeira vista. E logo depois de pouco tempo, ele me passou um outro desafio. Quando começamos a fazer a rádio funcionar, ele queria aumentar a potência da rádio, então tinha todo um trâmite burocrático, técnico e político nesse sentido. E ele me pediu para eu ficar mais um tempo para isso. Então eu trouxe a minha família e disse que ficaria por 1 ano. Então, de 6 meses por 1 ano, de 1 ano são 32 anos que eu estou em Quixadá. E isso foi uma mudança muito expressiva na minha vida. Para você ter uma ideia, quando eu falei para a minha mãe que viria para Quixadá, ela passou quase 3 meses sem falar comigo. Porque dizia: deve ter alguma lavagem cerebral nesse garoto, pelo fato de estar envolvido na religião tão forte, a ponto de deixar suas perspectivas profissionais, a fase mais produtiva de um jovem, eu tinha menos de 30 anos, então a fase de construção do seu futuro, e sair para uma cidade longe, que ninguém conhece, ninguém sabe as oportunidades que teriam. Vocês moravam em Fortaleza? Morávamos em Fortaleza. Com já 4 filhos, eu já tinha 4 filhos nessa época, eu casei muito jovem. E o Shalom era relativamente novo, o Shalom de 82, não é? Relativamente novo. Eu entrei no Shalom em 86. Eu acho que a renovação carismática naquela época ainda não tinha a mesma visibilidade como as diversas comunidades carismáticas que tem hoje, né? Não. Todo mundo olhava com certa desconfiança, porque era uma forma nova de se apresentar na igreja, uma forma nova de se apresentar na oração e nos serviços também. Então existia muita desconfiança. Por isso que minha mãe ficou muito estranha. Não queria que eu viesse.
para Você Quixadá. sempre foi da comunidade Aliança? Ou Eu sempre fui comunidade de porque aliança. são duas comunidades, não é isso? É, Comunidade Vida e comunidade Aliança. exatamente. Ah, Comunidade de vida, você deixa toda a sua atividade profissional e se dedica integralmente à missão da igreja. Você vive na providência, e é quase como um religioso, não é quase como. A aliança, não. A gente vive no meio secular, trabalha nas nossas atividades, apenas traz nas nossas atividades, nas nossas ações e em si, traz o carisma da comunidade Shalom. e da missão, porque de E qualquer claro, forma você veio sim, missionar, né? nós somos consagrados, né? Nós somos prontos, nós dissemos sim para Deus, e quando a gente disse sim para Deus, está imbuído aí, está entendido que pode ser em missão, pode ir a qualquer canto. E aí eu vou falar aquilo que eu disse do colar no bispo. Quando eu saí da católica, o Moisés me chama e disse: olha, Zé Nilson, já tem muito tempo que você está em Quixadá, a comunidade está se reestruturando, está crescendo muito, e ela gostaria de trazer você. 2010. Isso é um pouquinho mais, 2012, Hum, 2013. E eu disse: Moisés, antes nós precisávamos de Dom Adélio como comunidade. Comunidade começando com essa uhum, definição desse modelo dos carismáticos. Dom Adélio foi um balizador e um orientador muito importante, uhum. tanto para o registro canônico da própria comunidade, como também para a sua maturidade. Eu disse: nós precisávamos de Dom Adélio, mas nesse momento o Dom Adélio é que precisa da gente. Então eu não acho que, sim, você decide, porque você é meu líder, você decide, eu tenho obediência à comunidade, mas não acho que não seja a hora de você me tirar de Quixadá, não. Aí ele disse: e eu estou fazendo aquilo que você Uhum. me determinou. Primeira coisa que você me disse para quando eu vim para Quixadá é: cole no bispo. E E eu eu tô colei. colando. Aí ele disse: mas eu não esperava que você fosse usar uma cola tão maluca como essa. Ó, você chegou e ficou responsável pela Rádio Cultura. E você já tinha noção desse projeto, porque eu acredito que Dom Adélio, quando ele viu Quixadá, ele imaginou um Quixadá diferente já naquela época, como bispo, como pai, uma população do interior, né? Nós, na época de 92, eu imagino que muitos jovens que aqui moravam não tinham, depois que terminava o segundo grau científico, que agora é ensino médio, não tinha tantas possibilidades a não ser sair de Quixadá e trabalhar na cidade grande. Naquela época, quando o Dom Adélio pensou, primeiramente, na Rádio Cultura, né, que é um veículo de comunicação, ou seja, isso já era uma tecnologia que um bispo chegar e dizer assim, não, vamos pensar na comunicação, que comunicação é poder, a gente sabe disso, né? Vamos levar, falar, evangelizar através da rádio, até porque também a rádio, o rádio, ele faz parte de um construto cultural do interior, do sertão. O homem sertanejo sempre senta às 18 horas para ouvir a missa, Sem para dúvida. ouvir o terço, para... Nós estávamos até falando sobre isso, né? O texto às 18 horas não, de alguma forma aproximava a igreja das pessoas, mas também não deixava de ser um avanço, né, para a própria igreja aqui na Diocese de Quixadá ter um meio de comunicação próprio. E depois pensar na saúde da população, principalmente a população mais pobre, e depois na educação. É um tripé muito forte. Você já imaginava que Dom Adélio ele compartilhava com você esses planos ou foi vindo? Eu acho que para mim foi vindo, mas para ele certamente já tinha isso em mente. O Adélio é um homem de muita sensibilidade, e um empreendedor, um homem que tem, eu digo que Dom Adélio ele consegue conciliar a contemplação e a ação. Ele é da segunda, ele nasceu na Segunda Guerra, né? Ele Ele nasceu um possivelmente pouco antes da Segunda Guerra. construiu, acho que ajudou a Ah, construir sem a dúvida. Europa. Então acho que isso vem. E ele tinha uma visão muito grande. A primeira coisa que ele fez em Quixadá foi escutar os padres. E os padres disseram para ele que o grande problema de Quixadá era a fome e a sede. E ele chegando na cidade. E ele teve logo, de início, nas suas primeiras atividades, ele teve duas preocupações iniciais.
Primeiro, em dar uma cobertura para as crianças, pensando no desenvolvimento e no futuro dessas crianças. Por isso que ele montou a creche Rainha da Paz. Sim, sim, E, tem a e antes creche. da creche, ele havia montado uma escola profissionalizante, que era a origem dele. Ele sempre foi diretor de escola profissionalizante. Sim, a Ele sempre escola das trabalhou com irmãs, né? jovens, isso. Ele sempre trabalhou com crianças. Então, ele montou a escola profissionalizante para dar uma capacitação profissional. Eu fiz datilografia e pintura Olha aí, que maravilha. era escola artesanal das pobres servas, Isso, né? exatamente. Que fica onde é a Onde é a católica, católica. perfeitamente. Eu fiz datilografia, você acredita, com as mãos cobertas? Eu imagino eu também, eu fiz isso muito tempo atrás. Para fazer o concurso do Banco do Brasil, Ti- então, tinha um Tinha que teste de aptidão de aptidão, datilografia. sim, ainda fiz. É, E pintura. E ganhei uma graninha, viu? foi. Aprendi a pintar para Pena que poder vender umas eu blusinhas não por tenho aí. aptidão nenhuma para pintura. Então, Dom Adélio fez essa trajetória. Sim. Ele montou a creche, depois a escola profissionalizante e foi fazendo a sua sequência. E aí pensou na rádio, pensou no hospital quase simultaneamente. Pensou na formação dos padres e o santuário, uma inspiração que ele É. recebeu, que, montou, que ajuda não só, vamos dizer, a divulgação de Nossa Senhora, o firmamento de Nossa Senhora, que o nosso povo é muito devoto de Nossa Senhora, mas também como oportunidade de turismo religioso. Sim, que iremos falar sobre isso, que eu acho muito importante esse olhar, né? Sobre Quixadá também, e no momento oportuno iremos falar sobre isso. E aí ele foi me encaixando em cada uma dessas atividades até. Como foi levar a maternidade, né, daquele prédio que aqui no centro, né, lá para um outro espaço? Houve alguma resistência? Olha, Houve? eu vou confessar uma coisa que talvez eu não tenha ainda confessado publicamente. Minha família sabe disso, mas eu chorava quase todas as noites. Eu era muito jovem, recém-chegado de Quixadá, ou seja, estranho do ambiente social de Quixadá. E a gente organizar, transformar a maternidade, que era muito caseira, que tinha toda uma disponibilidade dos médicos, num trâmite bem diferente do que é um complexo hospitalar, Uhum. que aí exige uma técnica, exige um rigor. Então, isso foi muito trabalhoso, fazer essa acomodação. Então, eu fui muito criticado e fui cobrado, né, dos médicos, de outras pessoas também, e a gente tendo que conduzir todo esse processo na mudança, porque a proposta de Dom Adélio era sair mesmo do apelo de maternidade e transformar o hospital num centro de referência, como de fato Uhum. foi. Ele foi construído com esse objetivo e se conseguiu fazer com que ganhasse prêmios nacionais, com que tivesse reconhecimento do Ministério da Saúde, da própria ONU. Então, tivemos conquistas assim fabulosas Teve nesse sentido. prêmios, teve. Sim, nós fomos o primeiro hospital amigo da criança em todo o interior do estado do Ceará. Quando nem Sobral nem Juazeiro ainda tinham Duas conseguido. cidades grandes, né? Grandes. E nós fomos o primeiro hospital. Nós fomos o primeiro hospital do interior do estado do Ceará a ter uma UTI neonatal. Nós fomos o primeiro hospital, nas cidades grandes já tinha, mas em toda a região aqui do Sertão Central, nós fomos o primeiro hospital a ter médico de plantão 24 horas, anestesista, pediatra, cirurgião e obstetra. Então foram conquistas e isso mexia muito com a estrutura, com aquilo que já estava sendo acompanhado desde a maternidade. Então tinha muita reação. E eu, De de médicos, médico, de população. enfermeiro, de políticos. Diziam o quê na época, você Eu lembra? lembro de uma frase que dizia assim: um chegou a colocar um dedo assim, um deputado chegou a colocar um dedo. Um deputado estadual Eu tinha suspendido um médico. O médico porque estava faltando com frequência os plantões. acostumado talvez com a coisa caseira, né? Ou ia ali e voltava já, e aquela coisa ia. E eu suspendi o médico. E ele chegou a rasgar a suspensão na minha frente, o médico, quando eu entreguei. Mas eu disse para ele: mas o senhor está suspenso. Só pode manter, o senhor está suspenso. O senhor não trabalha aqui enquanto não passar esse tempo da sua suspensão. E o deputado chegou logo depois para falar comigo. Você está pensando o quê? Olha, você é uma pessoa que pensa que a sociedade aqui não vai lhe cobrar, e começou a colocar o dedo e eu me tremia. Vou falar com toda a sinceridade, eu tinha 31 anos, 32 anos. Jovem, muito jovem. Jovem, não era da cidade, inseguro, portanto, com essa pressão de políticos, da própria sociedade. E ele saiu, eu fiquei empavorosa. E o que é que eu vou fazer? Aí eu liguei para Dom Adélio. Claro, disse: Dom Adélio, aconteceu isso e eu não sei o que eu faço. Se eu cedo, se eu avanço, o que é que o senhor me diz?
Você já tomou uma decisão? Eu disse, já. Segure. Decisão tomada. É isso. E é isso. E assim eu fiz. E é claro, com uma atitude dessa, foi me dando a envergadura Uhum. necessária para a gente ir nos passos seguintes na A condução. liderança, ela pede essa postura, É, né? Ela pede essa postura muitas vezes inflexível, que pode parecer até arrogante para as outras pessoas, mas para quem está à frente de uma empresa. e não era bem uma arrogância, vamos dizer, a quebra de hábitos. Não era, eu não agi com arrogância, porque eu Não, não. para alguns pode ser É, visto como sim, pode ser. arrogância, mas às vezes é uma postura necessária para poder quebrar esses hábitos. Mas interessante depois que os dois, tanto o deputado como o médico, no futuro ficaram meus amigos, com pouco tempo depois ficaram meus amigos incondicionais. E os dois eram médicos. E não só ficaram meus amigos, como passaram a cumprir a cartilha A bem cartilha direitinho. direitinho, o que é necessário. Às vezes, você acha que às vezes falta talvez em algumas empresas, né, um certo controle desses hábitos, e aí afrouxa a mão e a coisa começa a acontecer, porque isso acontece em empresa, acontece em casa, que é o nosso primeiro espaço de empresa e gestão, né? Falo muito sobre isso, assim, a gente afrouxa a mão, a gente não observa, a gente não, né, não olha ali o que está acontecendo, e aí de repente as coisas vão acontecendo fora da nossa. Isso acontece numa gestão municipal, isso acontece numa gestão de casa, isso acontece na gestão de empresa. Então, é necessário essa postura, às vezes? Sem dúvida, eu acho que em todos esses ambientes que você falou, a, o diálogo é sempre fundamental e importante. Mas tem momentos que você tem que, não é mostrar a liderança, é de mostrar as diretrizes que precisa ser feita para a condução e ter o resultado do que se espera. Então, muitas vezes é preciso que a gente conversa, mas será assim? Porque a responsabilidade é do gestor, Uhum. de dar do sucesso ou do insucesso. Não é por uma intransigência, mas é por uma coerência de ações que precisam serem definidas para levar adiante o negócio. E aí você estava na frente, você já tinha saído da Rádio Cultura, estava Eu, só na eu estava maternidade, ainda na Rádio Cultura, eu passei 2 anos sendo diretor das duas. e aí você já estava há quanto tempo na maternidade quando surgiu a ideia de uma faculdade Pois católica? é, essa foi mais longa. É um fato interessante também. Eu tinha um sonho de fazer uma peregrinação em Santiago de Compostela, Ah, andar lá os 760 quilômetros, e passei mais de um ano me programando para isso. E dentro dessa programação, tinha as caminhadas, eu fiz os credenciais, emiti a passagem e defini a data. Eu ia tirar um período sabático de quase 60 dias de ausência, de licença, para poder fazer essa peregrinação. Então eu estava preparado para isso. O Dom Adélio já estava pensando numa faculdade. Dom Adélio não pensava em trazer uma faculdade para si, para a diocese. Ele buscava os reitores, tanto da estadual como da federal, para tentar trazer para Quixadá 2 cursos, um de enfermagem e um de filosofia. Esse era o filosofia para acolher os seu seminaristas, né? seminarista. E ele já tinha um curso, ou já estava desenhando um curso de teologia, mas sem ser ainda nível universitário, Que era só o nível seminarístico. seminarístico. Então, ele Desculpa, nessa época só tinha um seminário menor aqui em Quixadá ou já tinha o curso de filosofia? não tinha um curso de filosofia, não. Só o Era só seminário, menor. só o propedêutico, Só o propedêutico. Os padres estudavam em Fortaleza, na Faculdade de No Fortaleza. ITEP, que na época, antigo ITEP, que hoje Uhum, é Faculdade faculdade. Católica. Então, Dom Adélio ia, e os reitores eram bem receptivos. E marcavam datas, faziam toda uma programação. Aí chegava a data, o reitor tinha saído, não morrido, não, mas tinha saído, um outro equipe tinha entrado e era quase um recomeço. Isso o tempo ia passando. E Dom Adélio é um homem de visão, impaciente, e um dia ele chegou e disse literalmente dessa forma: se eles não fazem, faremos nós. Nossa, foi E igual bateu na a mesa. história que contam do Dom Adélio querendo abrir a estrada para o santuário. E aquela questão política, que é claro que tudo é política, gente, né? As pessoas pensam, não, mas não tem a ver com tudo, até a roupa que você está vestindo, tudo é política, né? E aí parece que, não sei o que foi que aconteceu, eu lembro que, não sei, eu vi Dom Adélio
Ele abrindo a estrada, ele em cima do trator É, abrindo a estrada. Tipo assim, ninguém vai fazer, não, eu faço. Né? Então, acho que foi um pouco assim. assim, não, não foi um pouco, não foi literalmente assim. E, mas eu até então, eu estava envolvido no projeto para articular essas reuniões com os reitores. Hum, Eu continuaria na maternidade, eu nunca pensei em migrar para a educação. Eu estava num tempo muito bom, muito, de desenvolvimento muito intenso da maternidade e satisfeito. Estava muito seguro com aquilo que nós estávamos fazendo. E não tinha outra pretensão. Minha pretensão era ir para Santiago de Compostela. E o MEC divulgou, o André já havia contactado uns consultores e o MEC disse que o sistema do MEC ia fechar, isso era no mês de agosto, o MEC ia fechar no final de outubro e só iria poder pedir faculdades com 2 anos hum. depois. Então ele tinha uma janela aí de agosto a outubro para falar os cursos. E aí o que é que ele pensou? Pensou Vou chamar o Zé chamar Nilson. os Anils. E eu ia sair de retiro, eu ia fazer um retiro, logo depois do retiro eu ia viajar. E um retiro junto com Moisés. E aí ele chega e me faz o Mais ou menos convite. em qual mês? Em E qual setembro, ano? setembro de 2002. 2002. Setembro de 2002. E aí ele diz, aí o Nadelli me faz um convite, ele disse, Nadelli, o senhor sabe que eu devo obediência à comunidade, então eu não passo nada sem a anuência da comunidade. Uhum. E eu tenho uma viagem programada, estou com passagem comprada, credencial pronto, eu vou tirar meu período sabático, vou fazer a peregrinação, a caminhada, a Tudo procissão, construído aqui é, na mente. fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, tudo pronto. Aí ele disse, meu filho, você vai para o retiro com Moisés e diga ao Moisés, qualquer dúvida, que ele ligue para mim, para que eu falo com ele. E quanto ao seu retiro, ao invés de você fazer agora uma caminhada horizontal, você vai fazer uma peregrinação vertical. E assim eu fui aberto à vontade de Deus. É claro que fomos rezar, no retiro mesmo nós rezamos, aberto à vontade de Deus, eu resolvi assumir. Uhum. Quando eu assumi o projeto, que eu fui conhecer o projeto, o André estava querendo um curso de administração, de enfermagem, de filosofia e de teologia. Ele já tinha ampliado mais um curso. E aí, quando eu sentei, eu não estendia nada de educação, mas me mergulhei um pouco no estudo. Eu tinha saído da faculdade já há muitos anos, né? Então eu mergulhei um pouco dentro das leis do MEC, fui entender, conversar com outras pessoas, e aí percebi que o projeto ficava inconsistente, pequeno, economicamente, para trazer só essa estrutura. Porque filosofia e teologia não havia pagamento, porque são Uhum. os seminaristas. Administração e enfermagem, você montar toda uma estrutura de laboratórios para sustentar só um curso, o curso também iria ficar Não, não inviável iria. economicamente Sim. e não teve habilidade. Então, desenhei um projeto rapidamente e apresentei para ele de 4 cursos, a gente montar 16. Que na época, administração, contábeis, Administração, aí foram todos os enfermagem, 16, enfermagem, odontologia, odontologia, até medicina medicina também. também. Até medicina. Medicina foi o único que nós não conseguimos implantar. Hum. Preparamos tudo, mas foi o tempo que nós saímos, do André saiu e logo depois eu saí, e aí não deu Não deu seguimento ao seguimento. projeto. E aí nós estamos lutando ainda por isso, ainda hoje, se Deus quiser. Mas vamos lá. E aí você sai da maternidade e vai para Eu não católica. saio da maternidade ainda, porque tinha que ter um período de transição. Uhum. Eu ainda fiquei na maternidade até 2008, sendo administrando a maternidade e a católica. Até 2008, eu ainda continuei como diretor-geral da maternidade. A comunidade mandou o Rafael para cá, que Hum. ficou como administrador operacional, administrativo, e eu fiquei como diretor-geral. Em 2008 foi que eu saí definitivamente da maternidade. Aí fiquei só na católica e fiquei mais 2 anos na católica, saindo da católica em 2010. Por que saiu da católica? É natural, primeiro eu tinha um cargo de confiança. Sim. Era natural, quando um bispo completa 75 anos, compulsoriamente ele tem que pedir renúncia ao cargo de bispo. E chegou um bispo novo, Dom Ângelo, muito aberto, muito sensível, mas ele tinha outras ideias com relação à administração da católica. E então, na conversa entre Dom Adélio e Dom Ângelo, Dom Adélio saiu da católica, deixou de ser o diretor-geral. Dom Adélio era o chanceler, Chanceler. perdão, deixou de ser o chanceler. E eu achei, quando o Dom Adélio assinou a carta dele pedindo para sair da chancelaria,
Com menos de um mês depois, eu achei que eu também deveria pedir. Menos de um mês, muito bem menos. Embora eu gostasse de estar lá, mas era uma condição quase que uma consequência natural. Eu tinha confiança de Dom Adélio, eu não tinha confiança de Dom Ângelo. E é natural que Dom Ângelo gostaria de ter outra pessoa, poderia ser eu mesmo também, mas poderia ter outra pessoa que ele iria construir esse processo. E como eu tinha esse compromisso com Dom Adélio, de estar com ele em qualquer momento, eu achei conveniente Lealdade. sair da católica. Na época houve, assim, toda mudança, ela é assustadora. É, Você falou aí da mudança da maternidade de um lugar para o outro e o desenvolvimento, né, com novos protocolos, novas, digamos assim, regras de trabalho, de atuação. E isso causa, claro, esse impacto. Tanto a radiocultura, mas principalmente a maternidade e a faculdade católica, né, como obra do Dom Adélio, e eu falo como cidadã quixadaense, que sou desde os meus 2 anos de idade, embora tenha nascido em Quixerambi, mas estou aqui a minha vida inteira, né? Houve um grande impacto porque as pessoas viam e veem ainda como Dom Adélio, embora não tenha assumido cargos políticos, obviamente, por ser um sacerdote, um bispo, ele teve atuação sobre Quixadá, com um impacto positivo na realidade do povo de Quixadá, pode-se dizer com muito mais efeito, né, do que políticos. E obviamente que quando houve essa saída do Dom Adélio, que é normal, digamos dessa forma, pela igreja, normal, totalmente totalmente normal. normal, acontece com todos, aconteceu com Dom Ângelo, né, que Sim, também, assim que saiu né, a aposentadoria, digamos dessa forma, ele já foi, né, já saiu e tal. Mas houve um grande impacto na época, né, as pessoas, elas ficaram muito impactadas, como se, assim, estão expulsando Dom Adélio do seu empreendimento que ele lutou tanto. Qual era o sentimento, assim, na época? eu conversei com o Dom Adélio muitas vezes sobre isso. E o sentimento de Dom Adélio era de um pesar terrível. Era, né? Ele sofreu muito com isso, porque saiu do processo natural, começou a criar partidos, dizia assim, dentro favorável a Dom Adélio e contra Dom Adélio, quando não deveria ter nenhum sentimento destas dicotomia, eu diria até, Uhum. porque era muito natural essa saída. Talvez pelo fato de Dom Adélio ter pedido para sair, não sei bem qual é a avaliação, criou um pouco essa distância e começou a ter um movimento da própria população no sentido de defesa ou de busca. Mas só fez sofrer a igreja, Uhum. sofreram os dois, Dom Ângelo e Dom Adélio sofreram. Acho que perdeu-se, acho que a comunidade toda perdeu com isso. E você? Eu também, claro. Nesse momento, qual era o seu sentimento? Você estava ali como amigo, muito próximo a Dom Adélio, como ex-diretor. Primeiro, nós moramos numa cidade pequena, e os boatos são muito intensos. Aí o Zé Nilson roubou a diocese, o Zé Nilson Sim. roubou a católica, o Zé Nilson fez isso. E aí veio uma auditoria. A auditoria não encontrou nada. Mas o próprio anúncio apostólico veio a Quixadá para tentar apaziguar essas coisas. E eu estava em São Paulo, quando o Dom Adélio me liga, o Dom Ângelo me liga, dizendo que o Dom Núncio gostaria de falar comigo. Eu disse, eu estou terminando o meu congresso e tinha ido dar uma palestra no congresso e eu posso ir para aí. E cheguei, o Núncio esperou mais um dia para a minha O chegada núncio apostólico é como um representante do do Papa. Papa no Brasil. E ele chegava, ele conversando comigo, ele botava a mão na cabeça, meu filho não perca a fé. Pela pressão que eu estava recebendo, pressão de terceiros, pressão da situação, eu dizia, Excelência, não tem porquê, minha fé não está nos homens, minha fé está em Deus. Então, com muita dignidade, eu vou superar tudo isso. Como de fato. Mas Não, a não sensação fui deve ter embora de sido Quixada. horrível, né? Ah, sem dúvida, me fez sofrer todo mundo, mas Família, a né? família. Mas o tempo cura. E o E o tempo trabalho? mostra. Porque você, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, você me corrige. Você já não estava mais na maternidade, já não estava mais na católica, ficou desempregado. Pois é. Dom Adélio disse isso. O que é que você vai fazer? Você tem uma família para sustentar.
E eu disse, bom, ouvindo essa preocupação do senhor, me preocupa mais ainda, porque o senhor é um homem que crê na providência. O senhor é um pobre servo da divina providência. Então o senhor sabe que Deus cuida dos seus filhos. Se cuida de um pardal, quanto mais dos seus filhos. E o senhor me faz uma pergunta dessa, o senhor está me deixando ainda mais assustado. Deus há de prover. Eu nunca liguei muito para o aspecto econômico na minha vida. A minha grande preocupação é dar uma dignidade para os meus filhos, do ponto de vista de moral, de ética e de religião. Graças a Deus, tenho 5 filhos formados e um já terminando de se formar, dos meus 6 filhos. E esse é o legado que eu deixei para eles. Eu nunca fui preocupado, porque se eu tivesse sido preocupado por economia, eu não teria vindo para Quixadá para ser missionário. Se eu tivesse preocupado em ter. Eu sempre busquei ser. Na minha humildade, na minha modéstia e na minha fraqueza e nas minhas limitações, eu sempre quis apenas ser. Então, nunca me preocupei em ter. Se eu como 1 quilo de carne no mês, eu poderia comer de 100 gramas, não me traria diferença para isso. E eu sabia da minha potencialidade também. O fato de eu sair de um emprego, isso não me impediria, como eu recebi propostas, até do Rio Grande do Sul, de empregos logo em seguida. Mas eu preferi continuar em Quixadá. Então, assim, eu sabia que eu tinha capacidade de sobreviver onde é que eu estivesse. Então, não me preocupou. O que me fez sofrer mais são acusações indevidas, assim. Mas serve para a gente aprender. Uma coisa é certa, eu nunca me escondi. Eu nunca deixei de olhar as pessoas nos olhos, porque eu não tinha culpa. Então, eu trazia comigo a verdade. E aí, com a verdade, a gente vence e vai estar bem em qualquer lugar que esteja. Aí, com pouco tempo, eu fui convidado para montar uma faculdade lá em Maranguape, Messejana, perdão. Com pouco tempo, eu montei a Tec Altos, que foi uma mudança, Sim. inclusive, de serviços aqui na região. E aí, nasceu a Cisne, e Deus foi encaixando as coisas naturalmente. Chegamos até 2010, mas bora voltar um pouquinho. Vamos. 2004. Sim. Aí, Zé Nilson, que tinha vindo a convite do Dom Adélio, consagrado da comunidade Aliança Shalom, estruturou Rádio Cultura, mudou, né, todo o formato da maternidade, então envereda pelo caminho da política, se candidatando a prefeito de Quixadá. E aí tem algumas coisas que eu tenho curiosidade de saber. Certo. Primeiro, a gente sempre fala, as pessoas, a política é suja. A política, ixi, se meteu com a política é complicado, tem conchavos, tem alianças. Como é uma pessoa consagrada, e eu estou fazendo perguntas que eu acho que as pessoas fariam, né? Como foi para você enveredar por esse caminho? Como se chegou à decisão de se candidatar a prefeito de Quixadá? E como foi a experiência da eleição, dessa primeira eleição? Esse é um fato interessante. Isso é uma história que me alegra ter participado disso. Você se alegra? Eu alegro, sim. Para você é interessante ter sido candidato 2 vezes por Quixadá? Valeu como experiência pessoal e valeu pela minha intenção de tentar dar uma contribuição efetiva na gestão de Quixadá e na política local. Se candidataria novamente? Eu deixei a política como um todo. Hoje eu não me candidataria mais pela idade que eu tenho, por outras prioridades que surgiram na minha vida, como meus netos, a minha família. Eu tenho pouco tempo de vida, né? Assim, tenho 64 anos, vou ter. 64 Sim, anos é jovem. mas eu sei, eu jovem, mas eu não tenho mais 30 quando eu fui candidato. A gente vai chegando aos 40, tô com 41, o negócio vai ficando mais diferente. diferente. Então, eu faço uma comparação de que, como Pedro, eu neguei entrar 3 vezes na política. Foi? Nesse momento. 2004. O Tasso Gereissati, o doutor Lúcio Alcântara, também com o deputado Osmar Baquite, eles queriam um nome novo para enfrentar um leão forte, que era o PT e o Hilário na época. Hilário já estava? Já tinha ganhado? O Hilário estava na sua segunda gestão. Então, é um candidato muito forte, que ainda é forte, imagina. Um candidato na época muito forte, quase imbatível. Então não tinha nenhum nome que tivesse a coragem de fazer esse enfrentamento.
buscaram a Dom Adélio. Dom Adélio, bom, eu não posso ser, não tenho a menor chance de eu me candidatar a nada, a minha história é outra. E foram tentando descobrir nomes que poderiam ser. E levantaram o meu nome. E Dom Adélio me chama, lá estava o Tasso, doutor Lúcio, e me apresentou, eu já o conhecia, Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara. Me apresentou o Tasso, embora eu já tinha estado com o Tasso outras vezes acompanhando o Dom Adélio. E eles disseram, eu disse, mas como eu entrar na política? Eu não sou afiliado em nenhum partido, nunca estive em nenhum partido. Eu nunca tive em movimento. Minha inserção na política ainda era como estudante, mas dentro dos movimentos de estudante, não na política partidária. Você participou de movimento estudantil? A gente está dentro de uma universidade e a gente acaba participando de tudo. Outra confissão, mais com interesse do movimento social, das influências, das paqueras, do que realmente para defender as bandeiras que se apresentavam na época, confesso. Então, o movimento é bom. É bom, é bom. Então eu disse não. E aí depois o Dom Adélio me chama sozinho e começa a levantar as possibilidades da mudança, da contribuição que nós poderíamos dar dentro de uma gestão inovadora, dentro de uma política. Medo era a palavra certa na minha vida, nesse momento. Mas aí eu disse para Dom Adélio, eu vou consultar duas pessoas que eu tenho certeza que me querem um bem imensurável, que é minha mãe e minha esposa. E a partir daí eu vou tomar uma decisão. E conversei com minha mãe e com a minha esposa. E cheguei para o Dom Adélio e disse não, pela segunda vez. Elas não acharam Não achavam interessante. Porque tem um impacto sobre elas também, né? Claro, a renúncia, né, de você estar, a exposição e a renúncia do tempo de dedicação que a gente teria que se dar dentro da política, que é natural. E aí, desse não. Doutor Lúcio veio ao santuário e fui almoçar com Dom Adélio e eles me ligam. Não estava na minha agenda, nem sabia desse momento. Eles me ligam para ir. E por uma terceira vez, eles fazem um convite. E eu disse assim, olha, eu vou me permitir, eu já conversei com a minha esposa, a minha mãe e comigo mesmo. Agora, eu vou me permitir ouvir Moisés. Também saber qual a opinião dele e qual o discernimento que ele me ajudaria a encontrar dentro dessa decisão. É uma decisão tentadora, mas é muito inusitada para uma pessoa que nunca teve uma inserção política. E fiz isso. Fui rezar com Moisés, fui conversar com ele, e no discernimento, eu saí com essa bênção de ser candidato. Com duas preocupações. Primeiro, de eu não vilipendiar a minha vida de consagrado. E segundo, de eu ter muita atenção para não cair na tentação das oportunidades escusas que normalmente acontecem na política. Isso, que seria as perguntas que eu te fiz. Pois é. Então, assim, eu entrei na política com esta preocupação, e esta preocupação reflete em medo. Porque, como eu disse para você, se a minha preocupação de construção, de dignidade para os meus filhos era deixar uma moral, como que eu poderia, o risco que eu teria naquele momento de quebrar com toda esta cadeia de anos de caminhada nesse sentido. E aí eu acabei entrando na política. E o meu primeiro comício que eu fiz foi o primeiro comício da minha vida. Eu nunca havia nem visto um comício político antes de eu estar em cima de um palanque para fazer política. E foi interessante porque eu consegui, nesta campanha e também na campanha seguinte, perceber muito sobre o ser humano e as diferenças sociais. E, vamos dizer assim, as mazelas que acontecem na vida do cotidiano das pessoas que estão mais à margem e mais fora das oportunidades, tanto de trabalho, como de alimentação, como de dignidade, de oportunidades. Você pode dizer que você conheceu Quixadá de verdade? Conheci. Na sua primeira eleição? Conheci e sofri muito. Quando eu chegava de um comício no interior, eu chegava em casa arrasado pelo que eu tinha visto, pelo que eu tinha ouvido e até pelo meu comportamento. Porque eu abraçava pessoas que eu não conhecia, que elas olhavam para mim com esperança e eu, quando chegava em casa, eu dizia, pensava comigo mesmo, será que eu vou atender a expectativa? Que responsabilidade, né? Será que eu vou atender? Como vai ser diante de Deus no meu julgamento?
essas minhas tratativas. Mas foi uma coragem, né? Porque Hilário, como você disse, um nome muito conhecido, já, né, estando na gestão, né, da cidade, na situação da cidade, e você, como muitas pessoas falavam, é um forasteiro. Forasteiro. O forasteiro que chegou nesse instante querendo aqui. O Mas aí Hilário eu foi um bom opositor? foi, porque ele tinha envergadura para fazer para me tornar o opositor que eu queria ser. Eu fui o primeiro candidato a ter uma organização de campanha que ainda não havia, que existia em Quixadá, como construção de um plano de governo. Nós registramos no cartório o plano de governo, mostrando as nossas intenções, as nossas pretensões, e nós mostraríamos ali para não ser só uma intenção, mas é um compromisso. Nós fomos no cartório e registramos. A partir daí, de lá para cá, todas as candidaturas têm apresentado os planos de governo, que antes não se tinha. Se falava de promessa, eram coisas vazias, construídas. Você achava que poderia E ganhar matei na época? eu queria ganhar. Eu fiz de tudo para ganhar. Eu fiz de tudo para convencer as pessoas que, naquele momento, eu seria uma grande oportunidade para Quixadá. E que elas acreditassem em mim, porque eu estava pronto para gerir Quixadá, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de intenção, do ponto de vista de relacionamentos, de conhecimento, de articulação. Eu estava pronto, mas não consegui. Foi um baque? Não deixa de ser um baque, claro que é um baque. Quando você se frustra dos seus projetos, frustra todo o trabalho e todo o investimento, porque Tem um também teve investimento com relação a isso. Então, isso frustra, isso me deixou, vamos dizer assim, um pouquinho cabisbaixo e dizer assim, eu vou sair da política, mas não saí. Mas aí você volta novamente em 2008 como candidato. Porque 16 mil pessoas tinham me dado um voto de confiança, tinham dado de voto de confiança para esse desconhecido, para esse forasteiro. E ninguém queria ainda enfrentar o Hilário pela terceira vez. E aí eu dizia, eu devo isto àquele que acreditou em mim. Eu devo fazer mais uma tentativa para poder dar uma resposta para aqueles pobres que eu visitei, aquelas comunidades mais distantes que eu estive olhando nos olhos, que percebiam uma esperança que eu poderia gerar de mudança efetiva em Quixadá. Então eu disse, não, mais uma vez eu vou ser candidato. Numa situação talvez até mais difícil. Estava mais maduro também, mais né? maduro, Politicamente. já tinha mais maduro politicamente, já tinha passado dos medos de estar na política, já estava com mais segurança naquilo que eu podia fazer. Foi novamente do Adélio que disse, bora novamente, ou foi você que disse, não, agora desta sou vez eu? foi eu que fui. Claro, com a benção dele. E já com a benção de Dom Ângelo. O Dom Ângelo tinha chegado já em Quixadá, eu fiz uma correspondência, tive conversando com ele pessoalmente, fiz uma correspondência pedindo dele a liberação como bispo, porque eu, como católico consagrado, eu preciso da anuência da minha autoridade eclesial para isso. E fiz uma correspondência para ele, e ele me deu a bênção para eu ir na política. Então eu tinha toda a intenção, tinha medos de me corromper, é verdade. Tinha medo de fazer... Uma das coisas que talvez tenha me atrapalhado da eleição, porque eu nunca conversei em concessões. Os meus candidatos a vereadores, as minhas lideranças, eu nunca condicionei as condições, ou seja, me apoie que você vai ter um cargo, me apoie que você vai ser colocado dentro de uma gestão. Certamente eu iria aproveitar muito deles, mas não havia da minha parte um compromisso efetivo para isso, porque se a gente quer fazer uma mudança e queria, naquele momento, fazer uma transformação na gestão e uma transformação política, eu teria que ter um comportamento diferente. Qual a diferença de 2004 para 2008, no sentido de o que foi mais difícil em uma e outra, fora essa questão da inexperiência política, mas em relação a você, assim, quando você perdeu em 2008, foi mais difícil do que 2004? Ou você já estava mais calejado? Eu já estava mais calejado. Mas também ficou chateado? É Achou que iria... evidente. Quem não se contraria com derrota? Seria uma incoerência. E a derrota e a preocupação não é só comigo, é com aqueles que estavam perto de mim. Aqueles que se juntaram e que investiram de tempo, investiram em dedicação. Então, eu também, que tinham comigo uma perspectiva e um sonho de uma mudança, e ali foi frustrado. Eu perdi com quase a mesma quantidade de votos.
Quem me foi fiel na primeira candidatura foi fiel na segunda. Prosseguiu. Eu só não consegui trazer elementos novos nisso. Eu só não consegui, talvez, falar o que as pessoas gostariam de escutar. Como dizia o Zé da Cruz, o Zé vai parar as festas, o Zé vai. Então, eu não consegui me comunicar com esses que tinham mais dificuldade, e o que eu falava muito em desenvolvimento, falava muito em geração de emprego, parecia que as pessoas não queriam ser empregadas. Então, não entendi bem. Então, assim, em relação a isso, o que que você acha que levou mesmo? Foi essa falta de comunicação, de interpretação, ou do que você falava? O que você acha que fez com que as pessoas não conseguissem se conectar com o que você estava propondo naquela época? Eu pensei, Agora, porque a gente já está o quê? Mais da segunda foi em 2008? 8, já estamos aí com 15 anos. 15 anos. É, eu pensei muitas vezes sobre isso. Assim, o que que faltou na minha comunicação, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de errado para poder não mostrar que eu seria uma opção daquele momento de oportunidade para uma mudança em Quixadá. Eu pensei muitas vezes sobre isso. Nunca encontrei uma resposta. É muito complexo a política e muito complexo o comportamento do eleitor, porque são muitas as influências e as interferências na sua decisão. E dentro disso tem Interferências como. interferências como apelos dos demais candidatos, interferência como a condução da própria campanha, com ajuda e falta de ajuda, com o ritmo, o tapinha nas costas e aquele que não dá tapinha nas costas, mas que quer trazer algo verdadeiro. Então, são muitas as variáveis. Eu nunca consegui entender, mas aceitei com muita naturalidade que o voto é superior. E a gente tem que a vontade, que reflete a vontade da comunidade. Então, eu aceitei que Mas, naquele momento eu estava fora do todo o mas de processo. alguma forma você virou uma lenda. Porque, assim, acho que todas as eleições depois daí, as pessoas esperavam que você se candidatasse. Né? Eu não sei se você tem essa percepção, mas o seu nome como possibilidade sempre ficou para as pessoas. Eu agradeço isso que você está dizendo, que me deixa um pouco vaidoso e lisonjeiro com isso. Mas eu não tinha essa percepção, não. Eu acho que nas experiências ali eu percebi que eu teria que me construir muito para poder atingir, talvez, as pessoas, o convencimento das pessoas que não eram meus eleitores. E esse esforço muito grande poderia me tirar da minha linha de conduta, o meu comportamento, das minhas ações e das minhas prioridades com relação à gestão e à política. É aí quando chega o momento que a gente tem que perceber que é hora de sair. E você, depois disso, né, de alguma forma também ter se decepcionado com os resultados, Sim, aí você disse, não, isso aqui não é mais para mim. pois é. É Esta, uma decisão batida, eu tive primeiro um problema de saúde grande. como diz Matuto, é prego batido, ponta virada. Eu aprendi que na vida nada a gente tem que extremar, porque são muitas variáveis e muitas, eu não diria oportunidades, muitas nuances se apresentam. Uhum, E a gente tem que estar diante delas prontas. Eu uhum. nunca pensei em vir para Quixadá e vim. Eu nunca pensei em ficar tanto tempo de Quixadá e fiquei. Eu nunca pensei em ser político e fui. Eu nunca pensei em montar a terceira faculdade e acabei montando. Então, assim, hoje, eu posso dizer com muita firmeza e com muita segurança que hoje a minha prioridade é ficar em família, curtir os meus filhos, os meus netos e ajudar, continuar ajudando, como continuo hoje, ao desenvolvimento de Quixadá, com empregabilidade, com empreendedorismo. Não tenho nenhuma intenção de voltar à política, mas não posso dizer com muita segurança de que nunca mais serei. Você falou que adoeceu Sim, depois das eleições. foi em 2006 eu fui submetido a uma cirurgia e passei por um momento delicado na minha vida e que talvez tenha sido o elemento forte de eu deixar a política para poder me dedicar mais também aos meus projetos pessoais e à minha família. 2004, primeira eleição, 2008, segunda. E ainda teve uma terceira, que eu fui candidato a vice do Dr. Ricardo, Hum, que eu entrei de última hora para dar uma sustentabilidade, uma eleição muito difícil, o Hilário retornando. Você foi vice. Como surgiu esse convite?
O convite, eu achei que foi um convite natural. Um convite natural, porque eu tinha uma evidência, um recall político muito forte. Mas eu não tinha pretensão nenhuma de ser candidato a vice, como eu fui convidado para ser candidato a vice do João também. Você foi convidado, mas não, Não, não não foi. aceitei. Nesse período que que eu me coloquei candidato a vice do Ricardo, o Hilário também me procurou mais de uma vez na minha casa para eu ser candidato a vice Mas dele. eu disse para você que, embora você já não tivesse mais se candidatado às eleições, você ficou meio como um mito, É. né? O Zé Eu não Nilson. diria um mito, eu diria que é um recall político natural, porque eu tive 16 mil votos como candidato a prefeito. Então, isso é um número bastante Sim. expressivo. Então, assim, era um recall político. E eu não queria ser candidato. Chegou uma coincidência de o Hilário saindo da minha casa e estava o Ricardo na calçada da minha casa para entrar. Ambos queriam me candidatar, me pedir para ser vice deles. Eu respeitei o convite de todos eles, minha vontade era não aceitar de nenhum deles. Mas, na última hora, no apagar das luzes, eu entendi que eu ainda teria que dar essa contribuição, porque naquele momento o Ricardo estava começando a sua ascensão política, estava se introduzindo no meio político. Ele ia ficar muito desassistido Quixadá como oposição, por falta de uma oposição efetiva. Foi por isso que você não aceitou ser vice do Hilário? O Hilário eu não aceitei ser vice nele, como eu disse para ele perfeitamente. Naquele momento eu não estava mais acreditando no projeto político do Hilário. Eu entendo que já deveria ter passado o tempo dele como um político efetivo, como prefeito de Quixadá. A contribuição que ele poderia ter dado, ele já teria dado. Eu usei até uma expressão meio chula, disse assim, parece que você está querendo se segurar num pincel e tirar a escada dos seus pés. Então, assim, deixe para outra liderança, faça a sucessão para que outros possam ser verdadeiros candidatos e possam ter todo o entusiasmo, toda a empolgação, toda assim, uma força, sabe, uma garra para a gestão de Quixadá. E o Hilário, na sua quarta, não me parecia ser, na terceira ou quarta, não me parecia ser o candidato ideal para isso. E eu também tinha alguma divergência do ponto de vista de ideologia. Então eu disse para ele, isso não é uma dificuldade pessoal, era mais do entendimento de que isso seria uma violência maior para mim, tá? Com este cenário proposto. Então não aceitei. Acabei aceitando do Ricardo justamente por isso, porque eu percebi que iria ficar naquele momento sem uma igualdade ou perto disso para apresentar para Quixadá uma opção. O Ricardo iria ficar muito desassistido. E eu acabei aceitando de última hora. Acredite, eu acredito em vocês também que estão nos acompanhando. Nós fomos falar com o Tasso, e o Tasso tentando me convencer a ser o vice do Ricardo, eu dizia, não quero, tá difícil para mim. Ele, pô, vamos fazer uma pesquisa? Eu faça a pesquisa. E eu estava vindo de Fortaleza para Quixadá, até acompanhado do Alberdan, e quando o senador me liga e dizendo os números da pesquisa. E era assustador. Uma pesquisa desfavorável para o Ricardo. E, então, o recado do senador é assim, não entre nessa. Aí você entrou. E aí eu tá bom, não entro, vou entrar nisso, não tem de jeito nenhum. Aí cheguei em casa, comecei a pensar e eu disse, é assim que você se diz corajoso, é assim que você diz gostar de Quixadá? No primeiro momento de uma dificuldade extrema, você sai da raia? E eu comecei a refletir sobre isso. Me senti num dever, não diria obrigação, mas no dever de dar uma contribuição para que continuássemos a ter uma oposição mais eletiva e mais efetiva dentro de Quixadá, naquela campanha específica. Aí eu liguei para o Ricardo e disse, mudei de ideia, você é seu vice. E eu acho que nem ele acreditou no que eu estava dizendo, porque eu tinha dito já 1000 não para ele. Eu tenho uma pesquisa, vou te mandar, mas eu vou ser seu vice. E mandei a pesquisa e fiz uma foto com ele, com o Ricardo, dizendo que ia ser vice dele. Quando eu postei a foto, o senador liga de novo. Eu não estou entendendo. A secretária dele, Marilu, está me mostrando aqui uma foto, eu não estou entendendo. Tu vai entrar nisso? Tu não entendeu a pesquisa, não? Senador, entendi, é por isso que eu vou estar
como candidato. Era uma eleição muito difícil e eu estava saindo desse processo de recuperação da minha saúde. Nem me empenhei muito assim, na campanha, eu quase que me empresto, mas fiz aquilo que eu poderia fazer. Não deu certo, mas eu fiz aquilo que poderia fazer. E o Ricardo aproveitou o momento e se construiu e foi se construindo até chegar onde chegou. Então, assim, teve essa terceira inserção na política. Tenho que fazer uma pergunta. Sim. Você acha que, assim, pegando exemplo de vários candidatos, tanto Hilário como Ricardo, né? Essa coisa de termina a eleição, passa ali aquele tempo e já começa novamente, mesmo antes da próxima eleição, começar um processo de eleição, né? Digamos assim, já de ficar visitando as comunidades, de continuar, né? Quem perdeu ou quem ganhou. Você tinha essa condição de prosseguir? Tipo, terminou as eleições, eu perdi, vou continuar em campanha, digamos assim. Da primeira para a segunda eu até tive, porque eu terminei a segunda e com intenção, terminei a primeira com a intenção de já de pensar numa segunda. Um fato interessante, quando foi derrotado na primeira vez, eu fui passar um final de semana num hotel em Fortaleza, Hotel Bougainville, na praia. E aí eu disse, por que eu não chamo meus amigos para virem aqui? Aí eu saí ligando de um para um, de um para um, e nós enchemos o hotel dos derrotados da primeira campanha. E fizemos uma festa. O Dom Ratinho era a banda que nos acompanhava no começo, e chamei o Dom Ratinho para lá. Ratinho. E fizemos uma festa Dom Ratinho grande. aqui de Quixadá, né? Foi aluno da minha mãe, Dom Ratinho, gente. E fizemos Das antigas. Fizemos uma festa para comemorar a derrota. E o dono do hotel apareceu, aí foi falar comigo e disse, o senhor foi eleito prefeito? Eu disse, não, eu perdi. Ele disse, perdeu como? O que é isso aqui? O que é que está acontecendo? Eu disse, porque nós não entendemos como uma derrota. Apenas não deu certo, não obtivemos êxito nesta campanha. Mas nós fizemos um grupo, construímos uma ideia, construímos um modelo, e isso vai perseverar ainda por um tempo. E eu acho que perseverou. Eu acho que eu também dei uma contribuição, mesmo sem ser eleito, para o formato de gestão e um formato de campanha que aconteceu desde então. E aí, terminamos 2008, terminou essa parte, né, da sua vida política, e aí surge um novo desafio que foi a Cisne. Isso. E aí, como foi que surgiu a Cisne na sua vida? A Cisne, Dom Adélio acreditava e acredita que a educação é uma forma de surgimento e de oportunidade para as pessoas, e de fato é. De fato é. Então ele, percebendo que ainda faltavam cursos que pudessem consolidar Quixadá como uma cidade universitária, ele estava incitando para que nós encontrássemos um ambiente e pessoas que pudessem dar continuidade ao projeto de construção da educação superior, de consolidação da educação superior em Quixadá. E foi aí que nós, conversando com o Ciro e outros empresários, nós construímos a Cisne. Dentro desse espírito de não era concorrer com nenhuma outra instituição, mas de consolidar, de entregar mais cursos, mais oportunidade de cursos para a cidade de Quixadá. Até porque os cursos que tinham na Cisne não eram os mesmos, né? Tinha cursos novos que não tinham na cidade, como veterinária, serviço moda, social, né? moda. Foi uma faculdade extremamente bem construída, porém era uma sociedade. E como gente, nós somos pessoas e como pessoas trazemos as nossas complicações. E a faculdade inaugurou em 2015. E em janeiro de 2017 houve uma ruptura nos ideais, vamos dizer assim, na forma daquilo que nós pretendíamos, cada um tinha uma pretensão sobre a Cisne, e acabou havendo um desencontro. E nesse desencontro o Dom Adélio saiu e eu saí também. Existe um caminho de muita lealdade, né, entre você e o Dom Adélio, né? Sempre que existe essa ruptura, você também... Desde cedo, eu percebi que o Dom Adélio, e nos ensinamentos dele, que o Dom Adélio é um homem forte, de personalidade forte, Sim. Mas que ele me inspirava e eu embarquei nisso. O Dom Adélio me faz querer ser melhor, estar perto de Dom Adélio.
como ser humano, como profissional, como católico. Ele me inspira e me intimida, me esforçar em querer ser melhor. Então, eu não quero sair de perto dele porque quem ganha sou eu. Ali, a Cisne vira apenas uma história na sua vida em 2017. Em 2018, janeiro de 2018. 2018. E aí começa Pois é. a Haddad. Saí novamente como em 2010, quando eu saí da Católica. Desempregado, sem saber o que fazer da Ainda vida. tinha boatos, como na época da Católica, Não, foram diminuídos? Diminuíram. não teve. Desde quando eu entrei na política, os boatos foram mais intensos, seja de que ordem for, viu? Porque a gente se tornou político, então esses boatos eram mais intensos. Mas quando eu deixei aí o que é que eu vou fazer da vida? Porque, querendo ou não, você era o nome da Cisne conhecido aqui. Embora tivesse outros sócios, né? Era você o conhecido, a pessoa conhecida, o nome conhecido, e Dom Adélio, né? E quando vocês saem, eu acreditei que talvez as pessoas já tivessem novamente, o que foi que aconteceu? Quebrou por quê? Né? É, Aquelas histórias todas que surgem. pois é, mas eu saí em 2018. A Cisne fechou em 2022, Hum, final de 2022. Então são quase 5 anos. Não é possível sim. que eu seja o responsável De novo, de hein? novo. De novo. Não é possível. Mas, então, quando eu saí, eu disse, eu tenho só posso fazer duas coisas na minha vida. Ou vestir um pijama, o que eu tinha de patrimônio dava para me sustentar para o resto da minha vida, que, como eu Uhum. dizia, já não falta muito, meus filhos já todos formados, educados, já livres de mim, independentes. Então eu poderia vestir meu pijama e curtir a vida, viajar, ser missionário da comunidade Shalom, visitar uma cidade e Mas você outra, tem essa. mas não tenho. Eu já ia perguntar, você é o homem que fica de pijama e vai pegar o Um, jornal na porta de um casa? homem que começou a trabalhar com 11 anos de idade e nunca mais parou na vida, não dá para se encostar. E tendo como inspiração do Andélio, com Hum. 90 anos, 93 anos, hoje ainda é ativo, não dava para eu fazer isso. Então, o que é que eu poderia fazer? Outra faculdade. E aí, como surgiu a ideia da Haddad? Pois é, conversando com o Dom Adélio e dizia o que, que a gente pode fazer para continuar esta nossa inserção dentro da educação. E aí nós pensamos, não, não poderia ser uma faculdade qualquer, porque já existiam faculdades suficientes. Mas a gente queria uma faculdade para dar oportunidade às pessoas, uma faculdade de inclusão. É um caminho. Faculdade de inclusão, acho que esse é um pontapé fundamental. Seria como essa faculdade de inclusão que você fala? Facilitar para que pessoas que não tenham condições de pagar em outra Uhum. faculdade possam Ou possam cursar cursar na na Haddad. FADAT. Mas você tem já o ProUni, tem o FIES, tem as Uhum. bolsas sociais, não é uma grande inovação. Embora seja a nossa essência. É fundamental para isso. Dom Adélio Continuar, pobre servo, né? Então sempre viu esse olhar também para os pobres, né? sem dúvida. Então, esse era um ponto primordial. Mas por si só não sustentaria o Uhum. projeto. Então, nós pensamos, vamos fazer uma faculdade para os pobres. Vamos. Mas precisa ter qualidade. Sim. Porque fazer uma faculdade para os pobres sem essa preocupação, nós não iríamos estar dando uma contribuição efetiva nisso. Então, teríamos que ter uma faculdade de inclusão e uma faculdade de qualidade, em todos os aspectos. E um terceiro pilar, dois pilares não sustentam Sim. um tripé. Tem que ter um tripé para dar sustentabilidade. E o outro é a inovação. Uma inovação que trouxesse inovação tecnológica, inovação de gestão, inovação no seu modelo, inovação na sua proposta. E aí nós nos debruçamos para isso. Em fevereiro desse 2000, saí em janeiro, em fevereiro eu abri uma empresa. E coloquei uma empresa dedicada a São João Paulo II, o nome da razão social da FADAT. E Dom Adélio havia me emprestado o nome dele para montar uma faculdade lá em Messejana. O FADAT ia ser em Messejana, Faculdade Dom Adélio Tomazin. Uhum. O empresário que estava colocando veio falar com ele, comigo, e ele nos cedeu esse nome para montar essa faculdade. Essa faculdade começou a ser construída, depois houve uma discordância de família e ela não foi para frente. E como ele já tinha me dado o nome, eu vou usar o nome de Dom Adélio. Coloquei o nome sem consultá-lo. Mas eu já estava com o nome, ele já tinha me dado o nome.
e coloquei como Fadat. E um dia eu conversando com ele, pedi o MEC, dei entrada em todos os processos correndo no Você MEC. já tinha escolhido os cursos? Já estávamos com os cursos escolhidos, já estávamos tudo certo. Aí eu cheguei para eles, não, porque do André, sei que a faculdade do André Tomazinho, ele, como é? Ah, sim, o nome da faculdade, Fadat, Faculdade do André Tomazinho, de forma nenhuma. Não quis. Não, não tem esse menor sentido. Eu estou vivo, estou aqui em Quixadá e fazer uma apologia desse problema. De forma nenhuma. Mas do André, de forma nenhuma. Tire. Está bom, vou consultar o MEC. Porque eu Aí já pedi, já o não senhor tinha podia me mais. dado. Sim, mas não era em Quixadá. Aí eu não podia ter Não mais. podia mais. Aí eu disse, Landélio, não posso tirar. Agora, posso tirar no futuro. Não vou tirar Sim, não, viu? Posso tirar no futuro. Mas nós vamos usar Fadat. Ninguém sabe o que é. Comercialmente, a gente vai usar Fadat. sim. Na publicidade, só Uhum. nos documentos oficiais do MEC é que vai estar lá a Faculdade do Faculdade do André André Damasceno. Tomazinho. E aí, sem muito querer, mas também pressionado pelas circunstâncias, ele acabou aceitando. E aí nós começamos essa faculdade com a Fadat, Faculdade do Mas André aí Damasceno. com uma nova pegada diferente da Cisne, porque assim, a Cisne não tinha concorrência Sim, para a faculdade que inclusive já tinha se tornado centro universitário que tinha que estudar. tá. E a Fadat Fantástico. testuda, né, peituda, entra É. concursos que tem porque a gente precisa falar sobre isso, que a gente assim, Mas é FECLESC, uma oportunidade única que você está me dando para falar sobre Fé isso. Classic, que trazia, que inclusive, você sabia que a Fé Classic nasceu no seio da igreja? Não, Pois é, nasceu, olha, foi o Aziz, o Luiz Oswaldo. Luiz Oswaldo, mas com todo um grupo Que católico. maravilha. Tem nas pesquisas do Renato sobre a questão da educação, inclusive ele fala muito do Andélio, traz esse dado, né? Aí depois vem a faculdade católica. E a católica, por não ter cursos, justamente não ter esses cursos de licenciatura, porque quem se formava aqui em Quixadá, eu entrei na faculdade em 2004, na faculdade de letras, né? Então a gente tinha essa oportunidade da licenciatura, mas não tínhamos outras oportunidades de cursos de bacharelado. Quem queria estudar tinha que sair daqui. E aí Dom Adélio traz a católica, a Faculdade Católica Rainha do Sertão, dando oportunidade, inclusive, para as pessoas até de condições financeiras, né, bem debilitadas, terem seus filhos Sim. cursando. E eu fui professora da Católica, eu tive o prazer de ver filho de empresário sentado do lado da filha da camareira. Eu fui funcionária da faculdade do Hotel Monólitos quando eu era estudante, recepcionista. E aí, de repente, estava a ex-recepcionista, agora professora universitária, ensinando a filha da camareira e o filho do dono do Maravilha. hotel, né? Isso tudo com a Fantástico. criação do Dandé. E Fantástico. aí veio a Cisne com essa complementação de cursos, que eu acho muito importante, porque a gente precisava, por exemplo, pegando aqui é, é, esse cuidado com os animais, né? Os cursos que envolvem, meu Deus, fugiu agora, gente. Veterinária? Veterinária, que era uma necessidade, inclusive, da nossa região, né? E aí, de repente, vem a Fadat com curso de direito, né? E outros cursos que iriam, de alguma forma, ser concorrência a uma faculdade que já estava estabelecida, recebendo o nome de quem fundou a primeira faculdade e na gestão o primeiro gestor da faculdade anterior. Pois é. Me fala sobre isso. Ah, vai ser um assunto polêmico, mas muito interessante. Você está me dando uma grande oportunidade de falar sobre isso. Eu havia saído da Católica em 2010. Sim, Nós estávamos fazendo a Fadat em 2018, 8 anos depois, que ela iria funcionar em 2020, 10 anos depois. Quer dizer, bem na não tem pandemia. quarentena maior do que essa de respeito e fidelização à gestão anterior. Por fato de estar numa empresa, eu respeitei por 10 anos para poder trazer alguma coisa de concorrência. Mas você acredita que eu nunca vi como concorrência? Por dois aspectos. Eu vejo como uma defesa para a católica. A católica é uma filha para mim. Você criou.
do começo até entregar tudo direitinho. Foi uma filha de uma dedicação assim sem igual que eu tive na minha vida pela Católica. E tem um amor grande e um respeito e uma admiração grande pela Católica por ter se transformado em centro universitário, por todo o processo dela. Tem um respeito grande. Nunca eu procurei um aluno da Católica para trazer para CIS. Nunca. E proíbo a minha equipe de qualquer inserção nesse sentido. Católica é uma filha. E você acredita que um dos pensamentos que eu tive de trazer esses cursos para a Católica foi em defesa? Vou lhe explicar por quê. Em 2015, 2017, ainda estava em plena expansão do ensino superior no Brasil. Abrindo faculdade a toda hora, torto e à direita. Estourou as faculdades privadas. Quixeramobim abrindo, todo mundo que... Vinha a faculdade de medicina para cá, Estácio. Estácio é de uma empresa internacional. E Dux. Uma empresa internacional, um grupo financeiro. Não é nem empresário de educação, é um grupo financeiro. Isso. Imensa, com 1 milhão de alunos no Brasil. Sim. E ele vinha com a faculdade... vinha com respeito. Vinha com a faculdade de medicina para cá. Você acha que ele ia ficar só numa faculdade de medicina? Óbvio que não. Óbvio que não. Não vinha. Tinha que pelo menos abrir enfermagem e outros cursos de saúde. Ela vinha abrir todos os cursos, como ela fez em Juazeiro, como fez em Fortaleza. Vinha abrir todos os cursos. E você acha que ela ia ter um carinho e uma preocupação com a Católica? De forma nenhuma. Ela vinha predadora. É porque existe uma grande diferença, e eu sou professora da Faculdade Católica de Fortaleza. Existe uma diferença, porque eu acho que a educação ela virou produto e as empresas elas brigam dentro de uma briga quase selvagem, assim, sem muitos escrúpulos. Né? E sempre baixando o nível. Sim. Então, eu coloquei, quando eu pensei nos cursos, primeiro eu tinha naquele momento uma sobra na Católica. Não havia ainda uma crise acentuada como está agora na educação. Então havia uma sobra. Um curso de Direito, comecei a pesquisar quantos alunos faziam vestibular na Católica, quantos eram aproveitados e quantos sobravam. Então eu queria aquela sobra. E defender estrategicamente Quixadá para não entrar uma empresa de fora e vir com toda a força para cima da Católica, e aí sim iria comprometer. E eles fizeram assim em muitos outros municípios. Mas eles também são empresas. Ele percebendo que aqui o mercado ia ficar muito mais comprometido com duas instituições que defendessem, que estivessem juntas, presenciais, se fosse daqui de Quixadá, eles iriam pensar 3 vezes antes de entrar. Claro. Análise de mercado. Né? Mas isso não impede ainda de que eles possam entrar. A gente ainda corre esse risco que eles venham entrar. Mas eu pensei naquele momento como defesa. Você sabe qual é a grande concorrência de Quixadá? Não somos nós, eu com a Católica, não. É o ensino à distância. Ensino à distância que está aqui, tem várias instituições de ensino à distância, inclusive uma aqui vizinha sua, que oferece, não sei ela, mas eu sei umas que oferecem curso de enfermagem por R$149 por mês. Curso de fisioterapia também por R$149 por mês. Depois da pandemia virou uma grande realidade. Principalmente depois da pandemia. Tem ônibus, tem um ônibus do Choró que traz só alunos para essa faculdade de enfermagem, que é quase minha vizinha, que cobra... Enfermagem é um pouco mais caro, parece que é 249. Mas 149 é fisioterapia, é nutrição. Então, a grande concorrência não está nas duas instituições que se defendem, que poderiam até se integrar mais em defesa disso. Está nessa concorrência, eu não diria desleal, porque preço, cada um coloca o preço que quer, mas que tira a oportunidade de uma boa formação, que tira a oportunidade de ter mais gente dentro das nossas salas de aula. Isso sim é que está prejudicando. E que não tem a infraestrutura que nós temos, que nós colocamos. Eu quero saber dessa infraestrutura, né, que você falou sobre a inovação. Sim. E aí eu fiquei, quais inovações? Vamos lá. Primeiro, de qualidade. Na FADAT, nós somos a única instituição do Nordeste do Brasil a nascer com o conceito máximo do MEC. Nos 2 credenciamentos que nós fizemos, tanto à distância como presencial, e em quase todos os nossos cursos. O único curso apenas que não foi inicialmente contemplado com a nota máxima. Máxima 5, né? 5. Então, isso é uma referência. Sim. Começa com uma referência. Então, a gente busca realmente
e ter esse Inclusive, critério de você que qualidade. é aluno, quando vocês forem entrar numa faculdade, observem o conceito da faculdade de vocês, observem o conceito do curso de vocês, né? Porque Zé Nilson, as pessoas esquecem de observar isso, isso é muito importante. O conceito 5 significa tanto um currículo muito bom dos professores, como um espaço, uma ementa muito bem construída. Né? Eu sou coordenadora do curso de letras da Faculdade Muito bem. Católica, então a gente constrói uma ementa, umas disciplinas muito bem construídas, um currículo muito bom dos professores e uma infraestrutura muito boa. Nas emendas, na construção das matrizes, há toda uma coerência de um perfil de egresso que está se Sim. propondo Qual é o nosso perfil do para aquele ingresso? projeto. Sim. Então, há todo um processo de construção nisso. E do ponto de vista então, da qualidade, ela é, vamos dizer assim, algo que a gente persegue em todos os nossos momentos, tanto na infraestrutura de prédio, como na infraestrutura de sala de aula, na infraestrutura de laboratórios. Nós trouxemos, e aí vale na qualidade e inovação, nós somos a primeira instituição do Ceará a trazer um laboratório de anatomia virtual em 3D. Interessante. Usa um óculos 3D em sala de aula para assistir. Nossos laboratórios físicos, que foram também nota máxima do MEC, os físicos, mas nós temos também os laboratórios virtuais, ou seja, se um aluno vai fazer alguma coisa em microscopia dentro do laboratório físico, antes ele já pode entrar na sua casa, no nosso laboratório virtual, E fazer a mesma coisa. E ir lá e tem que seguir todos os passos, porque senão o laboratório, a experiência vai dizendo, está errado, você errou. E para quando ele chegar no físico, ele já ter toda uma noção e preparação para isso. Isso é inovação. Inovação, como algumas salas de aulas nossas, ela não é mais dentro desse formato tradicional, que eu diria sala de aula invertida. É uma sala de aula plenamente investida. Nós temos sala que tem projeção nos 4 lados, projetor nos 4 lados, o professor sai e formato de sala, de cadeiras que se integram para a formação de uma grupos inovação. de trabalho. Que é importante, metodologias ativas. Metodologias ativas. Então, tem todo um lado dessa de inovação do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista também do formato. Porque, vamos e venhamos, há algo mais antigo do que o professor estar na frente de uma sala de aula, no quadro, e os alunos na frente. 1500 era assim, quando começou no Brasil. É verdade. E a mesma coisa, onde o Harvard fez uma pesquisa há um tempo que disse que o aluno, nesse formato, aprende 5% daquilo. Porque ele é ativo, né? E o professor aprende 35%. Então, quem tá aprendendo nesse modelo é o professor. Sim. Então, nós temos que começar a repensar isso, esse formato de estar se relacionando com o aluno de uma forma mais direta, trazendo inovação. Por exemplo, fizemos agora um Fadat Pari. O nome é meio estranho, principalmente para quem é de letras, perceber que a gente está trazendo essas nomenclaturas em inglês, mas é para poder ficar mais próximo do jovem. A primeira semana de aula que nós temos, a primeira semana que nós tivemos, agora semana passada, a primeira semana de atividades, era só palestras sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre inovação, e terminávamos com uma festa para integrar, mostrar formas novas de aprendizado lá, os óculos de 3D à disposição, os alunos poderem conviver dentro de outra realidade. Isso faz parte também do relacionamento, do processo de aprendizado. Muito interessante. Isso é inovação. Sim, isso é inovação. E aí você traz isso. Tentamos, pelo menos estamos fazendo isso. Se você não viu a Unicatólica como concorrente, a Unicatólica viu a Fadat como concorrente? Eu não sei. Eu não tive a oportunidade de conversar. Tive uma vez conversando com o Dom Ângelo a esse respeito, mas foi muito sutil a conversa. Depois conversei com o administrador sobre isso também, preocupado, porque a gente precisa se unir ao invés de criar uma distância. E evidentemente que Dom Aurélio, eu vou já marcar uma audiência com ele, só quando ele se assentar um pouco mais, para não incomodar. Queremos tanto ele aqui para conversar. Pois é, convide. As informações que eu tenho recebido dele. Foi meu colega de trabalho, muito simples. Assim. Muito simples, daquele de chegar de mototáxi na faculdade. E eu estou ansioso para conhecê-lo e também para tentar estreitar esta relação. Como eu disse, a católica é uma filha. E eu amo e respeito e quero o bem dela para sempre. E juntos a gente pode encontrar os espaços e continuar
nesse trabalho de trazer educação com qualidade para Quixadá. Muito, muito interessante. E tudo isso que você falou da FADAT é muito legal, porque é isso que a gente pensa para a educação agora, né? Como professora, eu sempre falo isso, nós somos mediadores entre os alunos e o conhecimento. Então, a gente precisa de novas formas, né, de nos relacionarmos com o conhecimento e repassarmos esse conhecimento e o aluno também. Então, acho que é muito importante essas inovações, principalmente em sala de aula. Vamos falar de um assunto que nós estávamos conversando antes de iniciarmos todo esse papo. A gente estava falando sobre Quixadá, Quixaramubim, estávamos falando sobre economia, né? E você falou algo interessante, né? Sobre a FADAT na sua fala, né? Você poder gerar a possibilidade de uma pessoa ter uma capacitação para o mercado de trabalho, estar preparado para assumir esse mercado de trabalho. E você, observando o Quixadá, você acha que Quixadá está nesse rumo de ter novos empregos, dos nossos jovens se formarem aqui, ficarem aqui, né? Como é que você vê também a atual gestão, né, do Ricardo, que você teve essa primeira oportunidade com ele como vice, ele não ganhou, depois ele eh, ganhou, né, e assumiu a prefeitura de Quixadá, e como é que você consegue perceber Quixadá nesse momento, como é a tua visão, né, e aí eu vou falar, né, como político, porque mesmo sem estar nos holofotes políticos, você tem uma visão política de dentro, né? Sua experiência como gestor de diversas áreas, né? Saúde e educação, principalmente, que acompanhou também, nós estávamos falando no início, antes das gravações, até do turismo, né? Que nós temos um grande potencial. Pedro veio aqui, Pedro Baquite, falou muito sobre a questão do turismo, né? Tanto o turismo de aventura como o turismo religioso. Uma pena que ele não permitiu que a gravação fosse ao ar, mas ele falou algumas coisas bem legais, né? Sobre turismo religioso, turismo de aventura, né? Então a gente tem aqui Quixadá uma grande capacidade de crescer para diversos lados. E como é que Zé Nilson vê Quixadá em todos esses aspectos? Bom, Quixadá, com o início da Católica e depois do advento da Católica, chegou a UFC, chegou o Instituto Federal, Uhum, a CISNE, a FADAT, as outras universidades que estão presentes em EAD, e deu essa transformação e geração de oportunidades. sim, Como você mesmo se citou como uma dessas pessoas que aproveitou esse boom de oportunidade que está cursando na Católica, depois cursando na UES e depois sendo professora na Católica. sim. Mas faz tempo que eu abro uma discussão e tento, pelo menos, abrir uma discussão. E aí, nós conseguimos manter os nossos jovens aqui. Com esforço, conseguiram fazer a sua graduação, seja em licenciatura, seja em bacharelado, conseguiram a sua graduação. E aí, o emprego? Vão voltar de novo? Quer dizer, conseguimos fazer aqui uma mente interessante e que azeita o desenvolvimento, trazer essas pessoas inteligentes, capacitá-las e aí depois vamos deixá-las ir embora novamente? Cadê a oportunidade que a gente está construindo para poder aproveitar esse egresso? Sem oportunidade, nem vai deixar aqui advogado vendendo pipoca na praça? Sim. Então a gente tem que criar um mecanismo, eu não diria de defesa não, mas de desenvolvimento para geração de oportunidades. E aí isso a gente não faz somente de uma via, não são só as universidades que são responsáveis por isso, muito pelo contrário, é preciso que haja uma integração do setor público, da iniciativa privada e do segmento, todo o segmento da sociedade, para a gente ampliar essa discussão em busca de oportunidades. E que oportunidades são essas? Através de órgãos institucionais do governo, mas também de construção de um polo industrial, de construção de geração de possibilidades de emprego em renda. E criar também uma dinâmica de empreendedorismo para que as pessoas possam também se desenvolver as suas potencialidades e as suas habilidades. Porém, sem os meios para isso, não adianta só ter habilidade se as pessoas não têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendeu ou desenvolveu. Uhum. Precisam que haja os meios para isso. E essa é uma grande preocupação que eu tenho tido e que tenho discutido com quem
me dá a oportunidade de levar essa discussão para frente. Nós temos que ter esse enfrentamento. E esse enfrentamento se dá com a união de forças. E não é um enfrentamento de um ano, não é um enfrentamento curto prazo, é de médio a longo prazo, mas tem que começar agora. Aliás, deveria ter começado há 10 anos atrás já. E a gente tem que pensar nisso. E aí tem que suscitar mesmo, como eu disse para você antes da gente começar essa gravação, antes de começar esse papo aqui com você, falando sobre Quixeramobim, que há 20 anos eu mostrava uma preocupação que Quixadá iria perder para Quixeramobim. Eu não sou nenhum profeta, não. Era uma questão de censo, é só analisar os números. Os números naquele momento já indicavam um crescimento acentuado da economia de Quixeramobim em relação ao crescimento de Quixadá. E precisavam a gente ter ações naquele momento. Não era impedir que Quixeramobim crescesse, muito pelo contrário. Era dar, a gente poderia até tentar ajudá-la a crescer mais, mas que a gente acompanhasse um ritmo de crescimento Sim. com as mudanças nas nossas atitudes empresariais e também nas ações políticas, que conotassem para isso, como foi feito Quixeramobim. Agora, Quixeramobim tem uma faculdade. A gente se gabou de ser uma cidade universitária. Ótimo, muito bem, construímos isso. Mas nós estamos perdendo isso também. Ou pelo menos perdendo o diferencial. Estamos nos igualando, as outras cidades estão se igualando com o Quixadá. Hospital regional, né? Perdemos também. o hospital regional. Eu diria, do ponto de vista, como falo perda, eu tenho um respeito por Quixeramobim. Não estou dizendo que deva sair de Quixeramobim, não, mas faltou oportunidade para Quixadá. Não, mas é inegável que Quixadá estava num desenvolvimento muito maior do que Quixeramobim e que, por lógica, né, um hospital regional, um curso de medicina poderia muito bem estar aqui. Está aqui. Aliás, já havia um certo compromisso. Naquele momento que o hospital foi para lá, Quixadá tinha melhores condições de sediar o hospital do que Quixeramobim. Tecnicamente, Quixadá... Inclusive, eu tinha esses números na ponta da língua na época. Conversei com o governador Cid várias vezes sobre isso, mostrando que Quixadá tinha tecnicamente melhores condições do que Quixeramobim. Hoje não, mas naquele tempo sim. E o Cid havia até pensado e prometido, de uma certa forma, que o hospital viria para cá pela força da Católica na época, por toda a estrutura de saúde, pela regional de saúde que estaria instalada aqui. Então havia esse pensamento, não diria um compromisso, mas um pensamento de trazer o hospital para cá. Mas mudou isso de forma política. Tanto que quando mudou, eu estava viajando, o Ciro me liga e diz: Anilson, como é que tu estás na Católica? Eu disse: não estou mais lá. E o projeto da Faculdade de Medicina? Está em desenvolvimento, mas eu não sei dizer mais nada, governador, sobre isso. E aí ele disse: não, tu está onde? Eu disse: eu estou em São Paulo. Ah, vamos se encontrar. Aí eu disse: bom, eu estou chegando amanhã. Aí ele já desconversou. Ele disse: não, mas aí eu estou indo para Brasília, tenho um encontro com a Dilma, não sei o quê, depois a gente se fala. Tá bom, governador, a gente se fala. E nunca mais tocou no assunto. Foi quando oficializou o hospital ir para lá. E o Ciro me procurou uma época para eu entrar na política, para eu voltar para a política. E aí ele disse, na casa do Ciro mesmo, aí eu disse: não, o ministro, eu saí e tal, fora da política. Ele disse: não, pai, não é feio voltar atrás, não, volte atrás. Aí eu disse: volto. Faça o governador voltar atrás com o hospital para Quixeramobim. Então, isso é brincadeira, não... Mas eu disse para ele mesmo, mas diálogo informal. Um diálogo informal, não é nenhum nível de pressão não, porque eu já estava definido que não entraria mais na política mesmo, como de fato não entrei. Então, voltando para o que você falou, essa é uma preocupação que nós deveríamos ter, todos nós, como sociedade, e iremos ampliar e ter ampliar os diálogos nesse sentido. Do ponto de vista do Ricardo, o Ricardo entrou num momento de muita fragilidade do município. E ele tem mostrado um esforço grande de dar uma contribuição de resposta para tentar recolocar Quixadá dentro de uma linha de desenvolvimento, de credibilidade que se perdeu, né, durante a última gestão. Ele está caminhando bem, tem algumas dificuldades, mas independente disso... Que dificuldades, assim? Dificuldades nós estamos numa época de economia conturbada, há uma perda muito grande de recursos vindo para os municípios, significativa, tanto do ponto de vista de um recálculo populacional, como também de definição do FPM. Então tem havido umas reduções contínuas. Aquilo que você falou aqui também, anterior ao nosso início de entrevista. Então isso tem representado, nessa gestão especificamente, com o novo governo do
do Lula e já no final do governo do Bolsonaro, tem mostrado uma dificuldade muito grande na parte econômica para esses municípios. Então, é uma realidade que afronta todos os municípios e Quixadá está dentro disso também. Mas Quixadá sofreu muito ao longo de 20 anos de gestões, eu não diria desastrosas, mas deslocadas do seu tempo nas gestões passadas. Então tem que ter um processo de reconstrução, dar credibilidade, mas acompanhar. Mas, acima de tudo, eu ainda percebo que faltam ações mais concretas, mais efetivas do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas, da empregabilidade, de encontrar respostas a curto prazo, mas principalmente canalizando para médio e longo prazo. Que existe essa ausência? Eu não estou muito dentro das ações, dos conhecimentos. Eu estou falando do ponto de vista de fora. Do ponto de vista de fora, eu acho que sim. Eu acho que a gente poderia ter esse enfrentamento, eu não diria na verdade, mas com mais seriedade, diria até, dessa preocupação com a empregabilidade. Eu recebo diariamente, dizer números é complexo. É complexo, né? Mas eu recebo diariamente muitas pessoas buscando emprego. Currículos. E aí, então, vem a necessidade, a gente vê que a demanda para emprego é muito grande, mas também a falta de capacitação também é muito grande. Sim. Agora mesmo eu estou enfrentando um processo de seleção e estou com dificuldade de encontrar a pessoa indicada, a pessoa certa para isso. Tem muita gente procurando, mas falta muita qualificação. E é porque eu sou aberto. Eu acho que se a gente for dar oportunidade só a quem tem experiência... é complicado. Sem dar oportunidade para que essas pessoas ganhem experiência, mas a gente precisa, na geração de oportunidades, também ter observar essa questão. Observar uma contrapartida, uma contrarresposta, seja ela como for. Então, acho que a gente precisa desenvolver isso. Por isso que a nossa preocupação de sempre pensar no empreendedorismo, sempre pensar no aspecto de liderança, sempre fomentar cursos. Nós oferecemos na FADAT, dentro do seu plano, da seu AVA para a aplicação do ensino à distância, vários cursos na área de tecnologia, de capacitação, ou mesmo de gestão, gratuitamente, mas há pouca demanda. Por incrível que pareça, há pouca demanda. Mas isso parte de um processo de educação, de retomada, de conscientização. Então, isso a gente faz através das conversas, das discussões públicas sobre isso, das políticas públicas, para que a gente possa fomentar essa linha de desenvolvimento. Porque, senão, nós vamos ter um apagão. Já começou no tempo da pandemia. Já gera uma certa preocupação de, alguns momentos, nós vamos procurar profissionais, vamos ter dificuldade, porque nós passamos aí 2, 3 anos meio parados com relação a isso. E apagão também porque não há uma vertente direcional para que a gente possa encontrar uma empregabilidade maior para essa nossa juventude, para as nossas famílias. Então, isso é uma discussão que eu reputo de grande seriedade e eu colocaria como uma prioridade quase que máxima. Se eu fosse um gestor público, eu teria com isso como um fator de prioridade dentro das minhas ações, sem dúvida nenhuma. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Primeiramente, agradecer toda essa conversa. Teria muito mais conversa para nós aqui. Nós iríamos longe aqui. Eu nunca conversei tanto na vida, viu? Já estou ficando até afônico. Iríamos muito longe nessa conversa, porque eu acho que falar de educação é algo muito importante. Toda a sua experiência política também, eu acho que é um ponto a mais nesse olhar sobre a educação. E aí eu gostaria que você deixasse para o nosso público uma mensagem, toda sua. Bom, primeiro, antes da mensagem, eu quero agradecer você a oportunidade, também todas as pessoas que fazem esse podcast, que não deixa de ser uma grande inovação em Quixadá de comunicação. Obrigada. E parabéns pelo formato, pela estrutura que eu estou vendo. Que Deus abençoe e que vocês sigam em frente. A mensagem que eu poderia deixar aqui neste momento é usar uma frase que é muito usual pelo Papa, nosso santo João Paulo II. Não tenha medo. Coragem. Ide em frente. Quando a gente se intimida, quando a gente tem medo, a gente se paralisa. E paralisado não nos leva a lugar nenhum. Vamos ousar. Vamos ter fé. Vamos ter experiência. Acreditar que a gente terá oportunidades melhores. Mas para a gente ter essa oportunidade melhor, é preciso que a gente se lance nessa oportunidade. Você faz a diferença. E pode fazer diferença na sua vida e em todos nós. Confie. Vamos em frente.
Obrigada, é isso, gente. Até a próxima. Poxa, mas eu falei, viu?